Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que vocês estiverem nos escutando ou nos vendo. É com muito prazer que estamos aqui hoje inaugurando o nosso Pod Alívio, o podcast para falar de dor, especialmente as dores crônicas. Esse podcast tem como finalidade ajudar pacientes que eventualmente sofram com algum tipo de dor crônica e de tabela também os nossos colegas profissionais que lidam com esses pacientes, das diversas especialidades, das diversos profissionais que estão no dia a dia desses pacientes que tanto sofrem, que tanta disfunção apresentam devido aos seus quadros clínicos. Esse podcast, portanto, abordado para o paciente com dor crônica, tenho o prazer de convidar aqui para inaugurá-lo o nosso colega. Deixa eu dar uma coladinha aqui. Tiago Habib. Tiago Habib é médico generalista pela Universidade Estadual de Santa Cruz, atuando na atenção básica do SUS desde quando ele foi formado. E há 3 anos ele prescreve derivados de cannabis nas suas consultas, tanto presenciais quanto de telemedicina. Apresenta hoje um histórico de aproximadamente 500 pacientes atendidos na medicina chamada medicina canábica, né? Então, Thiago, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio desse podcast. É uma honra tê-lo aqui. E eu queria aproveitar esse início de podcast também para apresentar o meu colega aqui, Dr. Túlio Alves, que é médico anestesiologista, está junto com a gente nessa jornada do podcast e que estará comigo presente aqui em todos os episódios também. Então, voltando ao assunto para o Dr. Thiago. Thiago, esse termo, cara, medicina canábica, esse termo existe? Como que você enxerga assim esse termo medicina canábica que tanto vem se usando aí no meio? A gente vê vários colegas nossos falando isso, Verdade. né? Como é que é? O que você acha disso? Primeiro, obrigado pelo convite, Jordano. Obrigado, Dr. Túlio. É uma honra poder começar com esse tema, né, tão presente na minha vida e realmente, medicina canábica é um termo que é meio controverso, porque, para mim, ao meu entender, existe medicina veterinária, existe a medicina humana, né? A medicina humana, agora, com esse termo de medicina integrativa, né, em que o médico, não mais no modelo biomédico cartesiano, em que fatiava os seres humanos em cabeça, coração e intestino, e tem um médico do intestino, um médico do coração, um médico do cérebro, não. O médico integrativo, ele vai dar uma atenção a todos os aspectos físicos, biológicos, psicológicos, emocionais, sociais, né? E a cannabis é mais uma ferramenta que o médico integrativo, o médico que tem um olhar também chamado de holístico, de holos, de todo, olha o paciente como um todo, pode usar como um alívio para suas dores, como uma ferramenta terapêutica. Então existe o uso terapêutico da cannabis sativa, né, que é uma planta aí, a planta mais antiga em uso com finalidade específica pela humanidade. Antes mesmo do desenvolvimento da agricultura, a cannabis sativa já presente no Planalto do Tibete, né, 40 mil anos atrás, começou a ser domesticada. Então essa relação aí de coevolução com a humanidade é mais antiga do que muita gente imaginava, e eu, inclusive, durante minha vida profissional, acho que depois de 1 ano e pouco foi que eu vim realmente entender essa dimensão, porque estava muito focado ali naquele uso terapêutico, aspecto histórico fica um pouco a desejar, e aí depois de 1 ano já prescrevendo, que eu falei, caramba, Entendi. 40 mil anos aí de história, como os cães, né? É realmente uma relação bastante, de um lado um cachorro, do outro a planta cannabis sativa e a humanidade caminhando. Entendi. Interessante, né, Túlio? Essa questão quando o Thiago traz o médico que olha o paciente como um todo. E a impressão que me tem quando alguém traz isso como uma novidade é que a medicina deveria ter sido assim o tempo todo, né? Verdade. E não ter dividido por especialidades e tão subdividido como a gente chega hoje, né? E a cannabis entra como uma ferramenta desse médico que olha todo, né?
E a dor crônica é muito disso, né? Perfeito. E são termos que, na verdade, expressam algo, como você muito bem pontuou, que deveria estar temporalmente durante todos os tempos na cabeça do médico, na prática do médico. Hoje a palavra é integrativa, né? O médico integrativo, mas antes foi médico holístico, Isso aí. clínico geral, né? Na Médico. verdade, A profissional medicina de médico. família vem, né, Medicina de resgatando família. essa questão, né, Perfeito. de uma forma mais forte do paciente como um todo, né, Thiago? Porque olha o paciente em toda a sua história de vida, né? Quando você olha para uma família, você vê a criança, você vê o jovem, você vê a mulher e o homem e você vê o idoso. Então, naquela árvore genealógica ali, você consegue ver como se fosse aquela criança na sua fase infantil, adolescência, idade adulta, senescência e morte, que faz parte também. Inclusive, cada fase dessa já tem doenças esperadas e sabidas que Exato. podem aparecer, que já deixa a gente alerta, né, para que determinadas situações, quando você encontra um determinado perfil de família de acordo com a idade, onde eles vivem, da forma que eles vivem, você já infere determinadas coisas que provavelmente está acontecendo, né? Isso. E são coisas que todo médico, todo profissional de saúde deveria ter. Mas, Thiago, eu achei interessante também quando você entrou na questão do tempo, né, de 40 mil anos atrás. É uma coisa engraçada, né? Hoje se fala tanto da cannabis, né? A gente vai abordar esse aspecto mais... Descobriram a digamos assim, cannabis, né? descobriram, né? Descobriram de uma forma ruim inicialmente, né? Isso. A grande droga que causaria o terror e tal. E até agora que a gente está vivendo uma verdadeira revolução, né? Mas na hora que você fala 40 mil anos, cara, é muito tempo, né? Como que já usava essa planta tantos anos atrás e de uma forma para a medicina, né? Que você estava dizendo, né? Na verdade, existem evidências de escavações em que túmulos foram encontrados e múmias com ramos de cannabis ao seu lado. Não, é uma época pré-histórica, não havia registro nenhum. O registro mais antigo data de 2000 anos atrás, a medicina tradicional chinesa, e com o seu compêndio, né, do grande livro da medicina tradicional chinesa, trazendo ali o uso da cannabis para enxaqueca, para cólica menstrual e para distúrbios de humor. Então, 40 mil anos atrás foi a primeira evidência arqueológica encontrada da relação da cannabis com o ser humano e para o túmulo, a humanidade sempre levou aquilo que é de mais precioso durante a vida. Então estava ali aquele corpo, né, com alguns objetos e um raminho de cannabis como uma coisa preciosa também na vida daquela pessoa que talvez tratasse de algum problema de Se tava saúde, ali no túmulo, talvez enterrado usasse em volta da fogueira, né, que hoje se chama uso recreativo, mas é o uso ancestral, o uso em que as pessoas se sentam para compartilhar, né, de histórias e aí vivenciar na fogueira, na floresta, enfim. O uso vem dessa ancestralidade aí. Imagino, deveria ser usada também já como algo medicinal naquela época. Sim. Também, bem provavelmente. E como diferenciar muito claramente o uso recreativo ou social, adulto, do uso medicinal? É difícil, é realmente num consultório médico que a gente capta aquele paciente que tem uma história aí de sofrer preconceito, aquele velho rótulo do maconheiro, né? Então, é chamado de maconheiro, muitas vezes iniciou o uso jovem, com 14 anos de idade, né? Naquelas rodas de amigos e que você é o careta se você não provar também. Então, dependendo da sua inserção familiar, da sua história de vida, você está ali vulnerável, né? O início precoce do uso de uma droga psicoativa, que tem seus riscos, né? Na idade, quanto mais precoce o início do uso, maior o risco para desorganização cerebral mesmo, como né? qualquer droga, Como né? qualquer droga, uso não consciente, né? Então, você tem ali no consultório médico aqui você diferencia o que é uso recreacional e o que é uso medicinal. Por quê? Muitas vezes aquele jovem estava buscando aplacar uma angústia, uma dor, de uma depressão, de uma ansiedade, inclusive de um pródromo, que é um quadro que antecipa um surto psicótico, e daí a gente vê aquela relação, né,
que existe de fato uma relação entre a cannabis e a esquizofrenia. Mas qual é essa relação, né, que tanto assusta muitos colegas médicos, né? O THC, cuidado com o THC para não ficar, para não deflagrar como um gatilho, um surto psicótico. O que é que pode acontecer? Essa relação realmente está estabelecida cientificamente de gatilho para surto psicótico do THC em altas doses ou em uso rotineiro em pacientes que têm histórico familiar para esquizofrenia. Então, é um caso específico de risco, de população de risco que você precisa conhecer quando vai prescrever cannabis, por exemplo, né? Faz parte da anamnese completa, que hoje muitas vezes tem sido relegada a segundo plano ou terceiro, né? A questão do histórico familiar para diversas doenças. O médico precisa de tempo para chegar nesse tipo de pergunta. E aí tá lá aquele jovem no pródromo de esquizofrenia, sofrendo de ansiedade e depressão, mal compreendido em seu comportamento antissocial pela família. Você tem que isso, você tem que aquilo, esse menino só faz isso, esse menino não faz aquilo. Chega no grupo de amigos, ele é acolhido. Fuma um aí, velho, que nada, pô. E aí ele fuma, ele sente o alívio mesmo para sua dor, para sua angústia, inclusive de falta de inserção social ali. E, pô, isso aqui é bom demais. E aí talvez por isso aconteça na adolescência. Quase. Talvez, né? Talvez, a gente fala talvez para abrir o mérito da dúvida, mas a relação tá bem forte, né? Tá fortemente percebida empiricamente. No consultório a gente vê isso muitas vezes se repetir. E como dizer então que aquele uso era simplesmente recreacional ou social, né? Sim. E aí é algo a ser realmente contemplado aí no... Ô, Tiago, nós estamos pegando esse gancho do que você falou, nós estamos diante de um julgamento emblemático agora do STF, não é? O ministro André Mendonça pediu vistas, então a Rosa já antecipou o voto dela, porque ela vai estar se aposentando. Eles tratam exatamente do que é uso recreacional, do que é uso medicinal, e a grande discussão é quantidades. Que quantidades caracterizaria, né, isso e aquilo? Como é que você vê isso? Queria ouvir sua opinião em relação a esse julgamento. Qual é a expectativa que você faz dele? Esse julgamento é completamente arbitrário. Falar em gramas de matéria seca, de planta, a cannabis, assim como a uva, assim como o tomate, é uma planta como outra qualquer, que varia tanto aspectos físicos, químicos, né, como potência, efeitos terapêuticos podem ser obtidos de uma certa variedade de cannabis mais rica em certo terpeno ou certo canabinoide. A gente vai entrar para falar que sopa de letrinhas é essa, né? CBD, THC, CBN, CBG, CBC, então é uma sopa de letrinhas. E aí você entrar para uma discussão sobre se você porta 59 gramas ou se você porta 66 gramas de maconha, se você portar abaixo de 60 gramas e tiver a cor certa de pele, né, você pode ser enquadrado ali só como usuário. Mas se você tiver a cor errada de pele, tiver com 60 gramas, você pode ser enquadrado como traficante. Então, é um julgamento puramente social, não é farmacológico, de risco ao indivíduo, o risco da droga ao ser consumida, né? Então, se eu tiver com um bloquinho de haxixe de 10 gramas, você vê, a discussão é tão rasa quanto não saber a diferença entre portar 60 gramas de maconha ou 10 gramas de haxixe, o que é mais potente. E aí polui o que deveria realmente ser visto e ser abordado, né? Por que esse jovem está usando maconha? Ou joga para cima dessa discussão o peso, quando na verdade poderia estar se discutindo os benefícios medicinais dela, usados da forma correta, né, Tiago? Perfeito. E aí vai aumentando uma coisa que a gente fala bastante, que é o preconceito que existe, porque vem de uma história já de uso como droga recreacional, de porta de entrada para outras drogas. Imagina. E uma série de conceitos, né, Tiago? E que impede a gente de ir para esse lado medicinal. O que você acha disso? Faz sentido o que eu tô falando? Total, faz todo sentido essa questão
da porta de entrada para outras drogas, né? Esse e aquele outro mito. Esse é um mito e aquele outro mito de maconha queima neurônio. Então, são mitos que a gente viu surgirem com base em estudos científicos distorcidos, financiados pela indústria, inicialmente petroquímica mesmo. Isso está historicamente registrado, não é ponto pacífico. A indústria petroquímica financiou alguns estudos para demonstrar os riscos da cannabis, né? E um dos estudos emblemáticos é de um macaco que ficou com a máscara não reinalante ali e um tubo conduzido para um aparelho que carbonizaria o equivalente a 60 baseados. E aquele macaco teria uma inalação obrigatória resultado daquela carbonização. Né? E aí o macaco teve lesões neuronais gravíssimas, né? Por conta Uma carga de gigantesca. uma carga gigantesca de fumaça. A própria fumaça poderia causar essa hipóxia neuronal e realmente levar à morte dos neurônios. Então, não foi muito bem estabelecido nem a forma como é consumida essa cannabis, né? Se é fumada, inalada, um vapor não originário da carbonização, mas sim da vaporização, que é uma temperatura que não chega à combustão, né? Se é ingerido através de óleo ou comestíveis. Então você tem, voltando ao ponto da cannabis como ferramenta, a cannabis é uma planta que dá origem a inúmeras formas de tratamento, seja pela sua variedade de componentes terapêuticos, canabinoides, como eu falei, flavonoides, terpenos, como pela variedade de vias de administração. Então você mudando a terpenagem ou o canabinoide alvo, ou mudando a via de administração, você pode ter, com a mesma planta, efeitos completamente diferentes, desde estímulo cerebral a combate à insônia, desde redução da ansiedade ou melhora do humor, sair de uma depressão, até o tratamento de uma dor crônica, uma epilepsia refratária, uso de anticonvulsivantes, né, que tem um perfil de resposta medicamentosa melhorado, quando se introduz o óleo certo, né, ou no caso da via ingerida, ou a planta certa, dependendo do que se busca tratar naquele indivíduo. Perfeito. Eu vi aí você, numa narrativa sua, falar de cor certa e cor errada, mas só para deixar bem forte aqui, foi só uma metáfora, que na verdade, né, não há cor certa e cor errada, mas foi uma crítica muito importante que você fez, exatamente, uma crítica pertinente, porque em determinados grupos raciais, se pega uma folhinha, né, de cannabis, aí o negócio é indício de tráfico. Onde foi que você mas conseguiu? quando o branquinho pega lá, né, a quantidade, aí a abordagem é outra, né? Habeas corpus então, chega na hora. Dessa perspectiva desse raciocínio brilhante que você tem construído, você não acha que ao invés do Supremo Tribunal estar se debruçando nessa questão aí que a gente colocou há pouco, não deveria estar os ministros, enquanto cidadãos, também fazendo pressão para que um projeto de lei que está engavetado na gaveta lá do presidente da Câmara seja colocado para votação e que trata do plantio da cannabis aqui no Brasil e também a extração do princípio ativo para uso medicinal? Isso é muito bem colocado, porque trata de segurança jurídica, né? Porque nenhuma decisão judicial, seja ela pelo STF, ela é cláusula pétrea, ela é irremovível. Você tem uma decisão judicial, gera uma jurisprudência, as ações começam, né? Você pode, por essa decisão, começar a plantar, porque está se justificando que seria o uso medicinal e ganha-se um pouco mais de segurança para se portar e se plantar buscando um tratamento, né? Não passando para outras pessoas. Você plantou para você utilizar, demonstrar. Isso, inclusive, é feito hoje já através de um salvo-conduto.
né? Existem os habeas corpus, que eu inclusive tenho 3 pacientes desses 500 e poucos pacientes, 3 deles possuem habeas corpus, né? Autorizando o plantio, o cultivo. Uma do Maranhão, de São Paulo, 2 de São Paulo, e você tem... Esse é o menor grau de segurança jurídica, porque inclusive uma dessas pacientes perdeu durante um período por um novo julgamento, um recurso, o Estado recorre, né? Perdeu essa autorização, ou seja, esteve na ilegalidade durante um período, até que a gente recorreu, produziu um novo relatório demonstrando a trajetória mais atualizada daquela filha dela, inclusive, com epilepsia refratária, já fez neurocirurgia, né, e usa ainda 2 anticonvulsivantes e óleo de cannabis feito pela própria mãe. Mesmo assim, perdeu ou seja, se a polícia, por uma obra do destino, né, ou uma denúncia anônima, porque tem quem denuncie anonimamente quem plante maconha em casa. Enfim, qual mal a pessoa vai estar causando ali para o vizinho, mas o vizinho sentiu o cheiro, ele vai lá e denuncia. E aquela mãe não ter o habeas corpus nenhuma segurança jurídica, vai ter uma dor de cabeça, claro, ela não vai ficar presa, isso ganha repercussão nacional, mas a gente tem que ganhar no grito, porque não se fez uma lei para que reconheça que existe esse tipo de consumo medicinal da cannabis. É uma coisa realmente que a gente vê bem no Brasil, né? Uma coisa bem brasileira, essa coisa da decisão pelo judicial e não pelo legislativo. É como o doutor Túlio diz, né? Você imagina uma mãe, uma filha que tem 50 crises convulsivas no dia, de repente começa a usar um produto que joga 50 crises para uma ou nenhuma crise no dia, imagina. Você está contando o caso dessa paciente minha. Aí como é que você fica, né? Você se coloca no lugar de uma mãe dessa, de uma criança dessa. E acho que para além dessas questões também, é importante, eu queria ouvir a tua opinião, é importante o plantio aqui no Brasil, em função, por exemplo, de oportunidade de emprego, oportunidade de trabalho, e algo ainda mais importante, né? Deixar a todos os brasileiros, permitir a todos os brasileiros o acesso a essa substância. Nós sabemos que ainda é muito caro, né, adquirir a cannabis, os derivados canabinoides para uso medicinal, ainda é muito caro. Sim. Então, se nós tivermos essa possibilidade de plantar, e olha que nós temos terras muito férteis, né, condições climáticas muito favoráveis, nessa condição também não seria importante essa questão da acessibilidade? Sim, perfeito. O Brasil tem uma característica um pouco diferente dos outros mercados emergentes da cannabis, né? Você tem aí, quem são esses mercados? Principalmente Israel, Estados Unidos, Canadá, né, que saíram na frente e estão hoje bem estruturados. A Europa está atrás, bem atrás, e o Brasil está engatinhando ainda, mas por quê? O que acontece é que no Brasil nós não temos um capitalismo bem estruturado como nesses outros lugares. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem o lobby farmacêutico legalizado, né? Você tem aquele representante da indústria farmacêutica que vai no Congresso realizar acordos com partidos para representar os interesses da indústria farmacêutica, que tem interesses legítimos, né? E tem interesses que são escusos, mas isso só traz à tona quando você tem um lobby que é legalizado. O lobby já acontece. Então, a estruturação, a organização do capitalismo nos Estados Unidos é muito assim à frente do Brasil. Então isso fez com que o mercado da cannabis lá, ao ser legalizado, se estruturasse muito rapidamente na forma de agricultores, né, profissionais, na forma de extração profissional, de produção de medicamentos, cosméticos, industrialmente, e dispensários. Você tem lojas de produtos, desde comestíveis, como eu falei, toda a escala de consumo de produtos da cannabis, desde óleo para vaporização, óleo para ingestão, comestíveis, a planta seca, vaporizadores de toda ordem, tamanho, e enfim, é um mercado consumidor fervilhante. No Brasil, qual a característica típica do Brasil? É a luta vinda de baixo, o paciente tentando, em primeiro lugar, acesso ao médico.
né? A gente, quando entra para essa área da cannabis medicinal, né, vamos chamar assim, percebe que é puxado pelos pacientes. Doutor, eu ouvi falar que cannabis é bom para meu problema de saúde. O senhor não prescreve, não? Aí a gente... o senhor atende criança? Atendo. Qual é o problema de saúde? O senhor atende idoso? Atendo. Qual é o problema de saúde? Vamos olhar para o problema de saúde, gente. Aí pede exame, investiga, mas provocado pelo paciente. A luta vem de baixo. No Brasil tá assim. Então, esses pacientes, muitas vezes, aí, nos idos de 2014, né, tem aquele filme Ilegal, que mostra muito a história da luta daquela mãe ali para importar inicialmente aquele canabidiol dos Estados Unidos e depois para produzir, né? E aí dá origem à associação e, enfim, a luta no Brasil vem do associativismo. Então, os pacientes que Da sociedade civil, né? precisando comprar de fora, se juntarem em associações para comprar, e aí solicitação de importação Anvisa, pacientes que não conseguindo pagar por produtos caros importados, decidiram plantar e ali tem as associações pequenas, inúmeras, milhares de associações no Brasil, judicializando, mostrando que estão plantando para consumo próprio ali daquele grupo de pessoas, ou o habeas corpus individual. Então você tem algumas centenas de habeas corpus já liberados hoje no Brasil para produção doméstica, produção indoor, em casa, e extração. Você precisa apresentar alguns requisitos, né, tanto de ter uma história de tentativa de tratamento daquele problema de saúde pela medicina tradicional, medicina convencional, alopática, né? Utilizou medicamentos e não teve controle da sua doença. Fez cursos de extração, de cultivo e extração, tem domínio, sabe como plantar, sabe como... Aí você pode solicitar. Fez uso do derivado da cannabis com bom resultado. Então, numa boa redação de um habeas corpus deve conter todos esses argumentos para que você possa ter o direito de plantar. E esse direito pode ser compartilhado em grupos de pacientes, né, que é muito comum. Esses grupos de pacientes de problemas de saúde crônico se juntam em grupos de ajuda mútua, né, tem esclerose múltipla, doença de Parkinson, doença de Alzheimer. São grupos que reforçam, né, essa luta contra aquele problema de saúde. E tem as grandes associações no Brasil que foram autorizadas pela justiça a receber novos associados, plantar em larga escala e produzir o extrato nas diluições padrão e enviar a todo o Brasil. Você tem aqui no Brasil, me desculpe a associação que eu não lembrar o nome agora, mas tem a Associação João Pessoa na Paraíba, a Abrace, né? Tem a APEP, são as primeiras, a APEP no Rio de Janeiro, e a AMAME em Belo Horizonte, tem a AME em Recife, Pernambuco, tem aqui em Aracaju outra associação que é a Viva Cannabis, se eu não me engano, que teve liberação também para plantio e inclusive envio de planta seca, né, da planta in natura mesmo, para que a pessoa possa consumir vaporizado in natura. Entendi. E aí tem essa luta vem de baixo. No Brasil, essa estruturação do mercado da cannabis vem no modelo associativista, né? Não que não haja outros caminhos para se obter, inclusive hoje já tem na farmácia, com aquela receita, a mesma receita azul para Rivotril, né? Para medicamento controlado, para clonazepam, Lexotan, enfim, prescreve, você vai lá na farmácia local, a maior parte das grandes redes já tem pronta entrega no balcão. Mas me parece que esse aspecto que Túlio colocou aqui da liberação do plantio me parece um gargalo muito importante para o avanço dessa droga medicinal aqui no país, né? Porque me parece que está travado aí. Se não acontecer isso, em algum momento vai acontecer, a gente sabe que vai, porque os efeitos benéficos estão aí. Ninguém vai abrir mão disso. Basta ver quando o STF resolveu bloquear lá atrás. Não tem jeito. O pandemônio que foi paciente atrás da gente, desesperado, porque o resultado tá aí, não tem como voltar atrás, é daqui para frente, né? Então, quanto mais prorroga isso, quanto mais atrasa isso, mais difícil
mais caro é. Continua tendo acesso somente quem tem dinheiro. O brasileiro de classe média para baixo, que a grande maioria do nosso povo não tem acesso a essa droga, não é verdade? É. E fora aquilo que Dr. Túlio falou aqui, que é o quê? Você tem grandes conglomerados de indústrias do estrangeiro, todas preparadas, todas organizadas, todas já num nível alto de plantação, de extração de tudo. E você não abre a possibilidade de um livre comércio no país quando você não abre aqui. Porque quando liberar, elas vêm em peso, fazem monopólios e continuamos com preços altos. Não é não, Túlio? Perfeito. Já estão todas vivendo o platô do mercado Pois lá é. fora. O mercado no Brasil é virgem para essa estruturação. Desde o agro, né? Desde a compra da terra ao plantio, até a gôndola na farmácia. E veja que esse caminho está sendo desbravado no sentido oposto. Primeiro conseguiu colocar lá o canabidiol na gôndola da farmácia. Tudo bem, tem outros medicamentos que desde os anos 90 já são aprovados aqui, que é o Sativex, o Dronabinol, mas são medicamentos assim de uso restrito e foram utilizados com bastante eficácia na náusea, vômito, no paciente na quimioterapia refratário à ondansetrona, uma causa bem específico, um uso bem específico desde os anos 90. Né? Desde os anos 80, na verdade, já é utilizado nos Estados Unidos com essa finalidade, inclusive na forma fumada. Aquele relato histórico, a gente olha a receita, a imagem da receita feita à mão dos anos 80, one joint 3 times a day, né? Um baseado 3 vezes ao dia. Já lá prescrito como baseado mesmo, joint, que é a palavra utilizada para baseado. E para você ver há quanto tempo já começa a se falar de uso medicinal da cannabis no mundo, né? Nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem essa revolução que aconteceu. Eu fiz algumas pesquisas aqui sobre evidências científicas, né? Porque a evidência científica começa a ser publicada, é um sinal assim que a ciência está despertando para aquele assunto. O que é a ciência? Essa ciência ocidental, modelo cartesiano, biomédico, que eu falei no início da nossa conversa. Eles começaram agora a despertar. Deixa eu te mostrar alguns números. Tiago, aproveitar que você fala desses números, você já aborda também para o nosso público que tá ouvindo, que vai estar vendo a gente, o que hoje existe de literatura científica, quais são as patologias ou situações que hoje há evidência? Porque como você disse mesmo, o paciente me procura, doutor, você prescreve... É para tudo. Criou-se um pandemônio também tudo, de que cannabis serviria para tudo, né? E começou a ser prescrever para tudo. Então, aproveita e esclarece para a gente também sobre isso, por favor. Certo. Então, eu fiz uma pesquisa no PubMed, né, pelo termo Cannabis Pain, já que nossa conversa seria no foco do uso da cannabis para dor. E eu fui bem criterioso, eu coloquei com o filtro RCT, que é o randomizado, que é o estudo que realmente dá grau de evidência A, tá? Vamos sim, ser chato. Em toda a base do PubMed tem 82 resultados apenas. Eu já digo como apenas para a pessoa entender que às vezes 82 artigos, não é muito artigo. É muito pouco. Em toda a história da cannabis. Para dor, é muito pouco artigo com esse nível de evidência. Quando eu tirei o filtro... Mas o fato de ser randomizado controlado não significa que seja boa. Porque seja bom, ainda tem isso. Pode ter vários vieses ali que você descarta o estudo, né? Exatamente. Inclusive com N, de 10 pacientes. Exatamente. N pequeno, N baixo. Que 10 pacientes com aquele perfil específico me dizem 10 homens brancos. O que é que isso me diz sobre uma criança negra? Sim. Não diz quase nada. Mas ou uma mulher grávida. Não diz quase nada. Mulher grávida com dor neuropática crônica. Usar ou não usar cannabis? Vem aquelas dúvidas da prática médica. Aí, 82 resultados. Clínico randomizado. Quando eu tiro o filtro, 2.906. Então, mas aí tem estudo de toda a ordem, né? Da relação entre cannabis e dor. 2.906. Nos últimos 4 anos, 1.703. 4 anos,
né? Existe um ditado, não sei se é verdade, que a cada 4 anos o conhecimento da medicina dobra, né? A gente Hoje espera. em dia eu acredito que seja possível. Eu vi isso no curso de medicina, inclusive, de um professor. Para dar um exemplo, eu fiz outra pesquisa aqui, eu acho que é referência, aspirina e PEN, né? Aspirina, o ácido acetil salicílico, o uso da dor. Isso aí vai dar uma dimensão do que é o número de 5.093 pesquisas. Sem Randomizadas. filtro. Não, sem filtro. Sem filtro. Sem filtro. Então, 2.906 é bastante para uma cannabis em comparação à aspirina para dor, né? Cannabis, como eu disse, nos 4 últimos anos, 1.703 estudos. Então, nós estamos numa euforia. Tudo agora é estudo da cannabis, inclusive cannabis para dor. E quando a gente procura cannabis no PubMed, ele não diferencia dentro daquela sopa de letrinhas que eu falei do que é, de que cannabis a gente está falando. Cannabis, é uso como droga, é uso droga de abuso, é uso como medicamento, é uso em geral. Então, quando o termo é cannabis, a tendência maior ainda é estar falando dos efeitos do THC. Porque quando é canabidiol, o termo Quais são utilizado é canabidiol. As substâncias Então é mais básicas restrito. que estão na cannabis. Vamos então. lá. Você tem... Vamos dar crédito a quem descobriu as substâncias, né? O THC, descoberto por Dr. Rafael Michulan em Israel, ele em 1962 descobriu a fórmula molecular do tetrahidrocannabinol, que a forma psicoativa dele é o delta 9 tetrahidrocannabinol. E ele era super irreverente, que Deus o tenha, ele já partiu e deixou esse legado maravilhoso que foi abrir os olhos da ciência moderna, ocidental, para esse conhecimento ancestral que estava ali no Oriente. Então, esse estudo dele, irreverente como ele sempre foi feito duplo cego, randomizado, com os colegas de laboratório. Todos os colegas de laboratório, num happy hour, né, uma confraternização do laboratório. Naquele momento ele colocou 2 bolos, bolo A e bolo B, os 2 de chocolate, em que um havia o THC, delta 9 tetrahidrocannabinol isolado para estudar quais eram os efeitos isolados daquela substância no ser humano, e o outro o bolo placebo, normal, né? O bolo placebo, chocolate normal. E com a secretária, o estudo registrado, e a secretária ali registrando cada participante, quais eram os efeitos, as reações que cada indivíduo daquele participando daquele estudo, sem nem saber, apresentavam. E a partir daí, percebeu-se que o THC poderia causar abertura, né, para conversas, a pessoa ficou tagarela, criatividade, comportamentos até inusitados, né, de quem era mais falastrão ficou mais introspecto, quem era mais introspecto ficou mais tagarela, outros vivenciaram ali uma crise de riso, que também, já naquele primeiro estudo, está registrado crise de riso induzida por maconha. Outros ficaram... Tem um relato de um que teve uma crise de pânico naquele momento. Já naquele primeiro estudo, já se sabe que o THC pode causar crise de pânico. Então, a partir daí, começou, em 1962, começou a medicina canábica, né? O estudo, perdão, medicina canábica não, o estudo da cannabis pelo Ocidente. E o THC, essa molécula que hoje se considera assim, é o vilão da maconha, é o que causa o efeito psicoativo, e o canabidiol seria a molécula terapêutica. Já me perguntaram isso, eu falo, não, a cannabis em si, ela é terapêutica. Você precisa saber qual é o efeito do THC e qual é o efeito do canabidiol. Então vamos falar um pouco sobre o canabidiol. Canabidiol é uma molécula... O THC foi o que você falou, que dão aqueles efeitos que todo mundo psicoativos conhece, da maconha, né? né? Da maconha quando fuma, exato, né? Exato, é o THC que
Beleza. Inclusive, essa maconha que está aí no mercado paralelo, né, no mercado ilegal, em sua grande maioria, ela é quase isenta de CBD, do canabidiol, que é o que a gente vai falar agora. O THC é o que se busca para ter aquele efeito socializante, aquele efeito criativo, inclusive, porque ele promove realmente novas conexões cerebrais. Isso também já foi comprovado, e o efeito sinaptogênico e neurogênico, ou seja, ela gera novas sinapses, gera novos neurônios num nível microscópico, mas que isso promove essa, né, criatividade aumentada. O canabidiol, que foi descoberto já mais em 1992 ou foi 94, existem estudos do professor Elisaldo Carlini, nessa época, na década de 90, demonstrando a eficácia do canabidiol no controle da epilepsia refratária. Né? Os estudos são brasileiros, esses estudos base para o início desse estudo desse efeito terapêutico do canabidiol. O canabidiol ele está mais presente naquela variedade chamada cânhamo, em que eles chamam-se de cânhamo, mas é tudo convenção, né? Tudo convencionado. E é a linhagem, as variedades que por algum tempo nos Estados Unidos foram autorizadas de ser plantado, né? Que é aquela abaixo de 0,3% de THC. Né? Então, o mercado se estabeleceu, na verdade, no mercado internacional se estabeleceu, na verdade, em grande parte baseado nos efeitos terapêuticos do canabidiol, que são esses que eu já falei, né? E que tem muitos outros, né? De redução de dor crônica, como a gente vai falar, redução de tremor essencial, é utilizado no tremor essencial, espasticidade. Então, você tem esses efeitos terapêuticos do canabidiol. Eu tenho percebido também um efeito muito bom na ansiedade e na insônia. E esses efeitos foram muito popularizados, principalmente da pandemia para cá. Surgiu no Brasil uma procura muito grande por conta da ansiedade gerada pelo confinamento, né, e todo o período que a gente passou. Novas clínicas abriram, realmente foi uma corrida ao canabidiol. Esquecendo um pouco o THC, né, mas o THC também tem efeitos terapêuticos e que o que vai motivar a gente a como tratar o THC, como tratar o CBD é o conhecimento. É você realmente estudar do que você está falando. E é interessante essa questão de estudar porque na faculdade não é ensinado, né? Sistema endocannabinoide. Uma coisa assim que você se forma... Aos 4 anos, né? A cada 4 anos, né? A cada 4 anos dobra, né? Pode ser que agora a gente vá ver incluída aí no currículo, mas é um sistema como o sistema... endógeno. Né? É um sistema endógeno. Como? Você tem lá o sistema noradrenérgico, né? Você tem o sistema, o eixo hipotálamo, hipófise gonadal que você estuda. É um sistema também que tem uma relação ali microscópica entre a produção dos hormônios. Você tem que estudar na faculdade de medicina. O sistema endocannabinoide está presente no sistema nervoso central, digestório, ósseo, muscular, na tem pele. receptor em todo Receptor em todo o corpo. E a gente não sabe nem da existência, se forma sem saber da existência desse que não é só ter receptor, mas que tem relevância central. Isso é que é interessante. Tem relevância central na fisiologia humana. Não só humana, mas vamos falar de fisiologia humana. Sim. Porque é um maestro, é um grande maestro do corpo humano. Ele, pelo seu mecanismo molecular, você vai entender como é que ele é um grande maestro. Porque o receptor endocannabinoide, diferente do serotonérgico, noradrenérgico, enfim, acetilcolina, né, o colinérgico, ele é retrógrado. A sinalização é retrógrada, não é anterógrada. Isso aí entra para os colegas aí que estão assistindo, né, vão entender melhor. Mas o que é que acontece? O neurônio ou a célula efetora lá que estiver recebendo estímulo demais produz
esses endocannabinoides, né, 2-araquidonoilglicerol e o anandamida, né, que é a molécula do êxtase, né, o ananda em sânscrito. Mas enfim, o corpo produz esse neurônio, essa célula efetora produz esses endocannabinoides para dar uma reduzida no estímulo. E aí entra também a explicação de por que poupa neurônio. Um neurônio que esteja hiperestimulado numa ansiedade, por exemplo, vai ter uma redução desse estímulo pelo endocannabinoide. Não havendo esse endocannabinoide, é onde esses estudos ainda estão demonstrando. Não tem estudos robustos para demonstrar, mas a proposta é que, não havendo esse endocannabinoide em quantidade satisfatória, a cannabis consegue dar uma regulada, dar uma reduzida nessa excitotoxicidade neuronal. Um grande modulador Exato. do sistema nervoso central quando ele está exacerbado. Exato. É o que você está querendo dizer, né? É o que a gente chama de homeostase, né? Ele estimula o retorno da homeostase. Você está com uma bacia cheia d'água e caindo para um lado, se você joga para o outro lado, que talvez seja o que se faz aí com alguns medicamentos alopáticos, né? Você desequilibra para o outro lado. Então, o sistema endocannabinoide, ele busca a homeostase, o equilíbrio. Esse equilíbrio dessa bacia cheia de água tão difícil de se manter, de se equilibrar. Nesse contexto que você está abordando, essa sua abordagem, eu queria também te ouvir, porque me parece, tem até uma música que diz assim, tudo está no seu lugar. Graças a Deus, não é isso? Não é de quem é mesmo? Deus. É o Cigano, né, aquele cantor. Esse é um samba antigo, né? Não, mas foi imortalizada na voz. Ele ainda está vivo, tá... Eu esqueci. Eu peço desculpa aqui, mas me parece o contrário. Me parece que tudo está fora do lugar. Por exemplo, na pandemia, a gente viu o Conselho Federal de Medicina dando guarita aos médicos para prescrever o tratamento precoce. Não é isso? Então, cloroquina, vermectina, azitromicina, quando toda a ciência, todos os estudos validados já diziam, já desfechavam que não eram eficazes. Tem gente insistindo ainda nessa história até hoje. Ainda? Ainda. Então, mesmo. Aí já é uma seita, né? Aí, mas você não acha o contrassenso, Tiago, ter esse tipo de comportamento? Eu falo do Conselho Federal de Medicina com relação ao tratamento precoce e, mais recentemente, o que fizeram, né, com a prescrição dos derivados canabinoides, né, criminalizando e praticamente proibindo os médicos de prescreverem. Eu queria também uma avaliação sua nesse aparente contrassenso. Lamentável, né? A gente, enquanto médico, falar do próprio conselho é uma situação sempre muito delicada para a gente não ser antiético também. Mas com respeito, né? Com todo respeito, né? E há que se questionar quais são as motivações desse conselho, né? Não estou dizendo quais são, mas fica a questão: por que criminaliza uma planta que, em toda a sua história, como a gente falou de 40 mil anos, a gente falou de 2.000 anos de prescrição, a gente falou aí de um uso ancestral. Em toda a sua história, não há um registro de óbito, de morte, por superdosagem, uso irresponsável. A exemplo de uma pessoa que, por exemplo, faça uso de cocaína. Se ela fizer um uso irresponsável de cocaína, ela pode sofrer um infarto, pode ter uma crise convulsiva e não voltar. Sim. E se ela fizer uma superdose de maconha? Dorme. No máximo. E acorda. O bom é isso, que dorme e acorda. Então, o interesse não está na saúde. Não sei onde está, mas é evidente que o interesse não está na redução de risco do paciente. Rivotril é uma das drogas mais prescritas no Brasil e não tem restrição, não tem... E a gente sabe que causa dependência, que tem uma série de consequências, né? Não, a gente não vê a discussão em torno da desprescrição, da redução da carga medicamentosa. A gente vê que a discussão aí do conselho pelo... Tiago, eu costumo dizer que
eu vejo em farmácia promoção de anti-inflamatório. Uhum. Compre 10 caixas de anti-inflamatório A, B ou C, tantos reais. Anti-inflamatório é usado à torta direito no país. A gente trabalha no Roberto Santos da Emergência, que é centro de referência do Norte e Nordeste para hemorragia digestiva. A gente sabe a quantidade de pacientes que chegam lá sangrando. Ou o motivo principal é o uso de anti-inflamatórios, ou está combinado com os Sim. anti-inflamatórios também, aumentando a situação de sangramento. E não se fala nada. Não se fala nada. Um remédio vendido sem prescrição médica, legalizado, qualquer um vai lá, toma torta direito, por mais que a gente explique os riscos, as pessoas tomam e ninguém fala nada, né? E uma substância igual extraída da planta, da cannabis, que ajuda tanta gente com tantos benefícios mostrados aí, né? Ao longo do tempo, e vai se mostrar mais e vai se solidificar mais, por conta de preconceito a gente não consegue Isso. avançar. Verdade. E eu identifico duas motivações principais no preconceito, tá? Não estou falando especificamente, só para fechar, né? A questão do conselho realmente para mim é um contrassenso, para mim é de uma arrogância tremenda que distancia quem está lá, que não deixa de ser médico para ser conselheiro, ser médico, da dor do paciente. A arrogância de quem está lá no seu escritório, exarando ordens, né, para a classe médica, não ouvir, está tão distante do paciente que não ouve a sua dor. Então, se ele estivesse realmente lá ouvindo a dor do paciente, vendo o quanto essa planta tem trazido de alívio, eu acho que a atitude seria diferente. Então, isso aí eu posso falar longe de qualquer suspeita ética. Agora, com relação a... Deu um branquinho aí. Perdi. Você falou antes, foi o quê? Com relação como que o preconceito trava, Sim, né, o lembrei. avanço Tá. das coisas. Se cortar vai funcionar melhor. Então, Sim. com relação ao preconceito, eu identifico duas motivações, tá? Uma está em quem manda, né, quem determina, quem manda na sociedade, e a outra está no povo. São dois, a gente não pode jogar tudo no mesmo balaio. Não pode pegar a motivação da morosidade do judiciário e do legislativo e misturar com a motivação de Dona Senhora ou seu senhor ali que tem medo da cannabis. São duas coisas completamente diferentes. Mas também a gente não pode separar um do outro porque tem relação. Um embasa o outro. Então o que a gente tem que diferenciar? Seu senhor, dona senhora, ou seja lá quem for, brasileiro médio, que tem medo da maconha, seja dos efeitos na saúde física, seja nos efeitos na saúde psicológica, emocional de seu filho, né? Aquele pai que morre de medo do filho fumar maconha. A motivação dele é de proteção daquilo que ele tem de mais precioso. Isso aí se remedia com informação. Que é o que a gente está fazendo aqui. É trazer informação. Gente, ó, se você quer o melhor para seu filho, se você quer o melhor para seu paciente, se você quer o melhor para a sociedade, você tem que buscar informação. Não estou falando de sua opinião. Você pode ter uma opinião divergente mesmo, né, depois de muita informação. Ok, mas eu tenho uma divergência, não concordo com o que você está falando. Mas informação, eu acho que é o que está faltando para que a gente possa tomar escolhas melhores, o brasileiro médio possa tomar escolhas melhores com relação a esse tema e todos os outros na sociedade. Mas em relação à cannabis, está faltando realmente informação e ver que não tem esse risco. E ver que o medo da loucura, que muitas vezes motiva o medo da maconha, ele precipita, na verdade, a loucura. Porque o medo daquele filho, o medo daquele jovem, né? Porque sempre é o jovem, sempre é o maconheiro apontado ao jovem. A gente vê um monte de engravatado, um monte de cabelo branco, né? Um monte de barba branca aí fumando maconha dentro do armário, mas aponta o dedo pro maconheiro, que é o jovem maconheiro. O medo que esse jovem maconheiro enlouqueça e aí não procura entender, na verdade, o que está motivando os comportamentos daquele filho, daquele sobrinho, daquele
primo Tá por trás, né? problemático, o problemático da família, que esse problemático é quem normalmente vai fumar maconha. Então, entender essa complexidade também é informação. Você precisa estudar para ser pai, mãe. Vai ler alguma coisa, não é estudar, pegar livro, não. Vai ver vídeo no YouTube de referência. Não é qualquer vídeo, mas é profissional da área, né? Tem aí tanta professora falando sobre educação neurocompatível para você entender, para você acolher e não jogar culpa na maconha. E tem a motivação, como eu falei, a escusa. Né? Não vamos julgar o pai e mãe que não quer que seu filho fume maconha, que está querendo o melhor para ele, vamos dar informação para essa pessoa. Mas tem a motivação escusa, que é aquela que a gente sabe que se beneficia mesmo com o tráfico, que o tráfico hipervaloriza a mercadoria, porque tem o perigo, né, envolvido na operação criminosa. Agrega preço. Então, os grandes barões do tráfico, quando querem aumentar preço, estimulam operações de coerção, de apreensão. Ou seja, não estou falando da polícia, estou falando de facções mesmo. Tem facções que a polícia é aliada? Investigações estão mostrando aí. Né? São mais um braço armado da violência que tem no tráfico um lucro inflado pela lei. Então a descriminalização é um passo, ok, mas é a legalização de todas as drogas, é que eu penso que retira as drogas da mão do tráfico. Eu tenho essa postura bem realmente de legalização de todas as drogas. Não é crime consumir drogas, não é crime comprar drogas, porque seria vender. Então, ao meu entendimento, você quando compra uma droga para se drogar, você não está causando dano a ninguém mais do que a si mesmo. Ah, mas socialmente, né? Socialmente, então a gente abole o álcool, porque a pior chaga da sociedade brasileira é o álcool. Né? Tanto de violência doméstica como de acidentes no trânsito, desagregação da estrutura familiar e social. Então, calma lá, não é por medo da substância. Então tem que se desmistificar, né, os reais riscos e efeitos da maconha na sociedade. É um assunto que deve ser conversado realmente de uma forma menos hipócrita, né? Exato. De forma mais e clara. isso traz para perto, né? Acolhe aquele que realmente a saúde pública se pretende a cuidar. Né? Que tratar o usuário como um criminoso é um absurdo. Tratá-lo como um doente é um passo de civilização, é um passo civilizatório. Mas por que não tratá-lo como usuário? Você é usuário de café, pelo menos até onde eu sei. E aí? Você pode ter um uso problemático de café, né, que acabe com seu sono, acabe com sua rotina. E aí você tem que ser tratado como paciente para tratar essa ansiedade porque você não para de tomar café. Quem vai lhe dizer onde é o uso problemático ou não? Tudo é tomada de consciência. Tiago, entrando por um lado agora seu profissional, dos seus pacientes que você atende e utiliza, né? E você acaba gerando um fluxo de paciente que imagino eu, deve te procurar por conta de você trabalhar com cannabis, né? E falando um pouco da sua experiência com pacientes com dor. Qual é a sua experiência aí nesse vasto experiência sua com pacientes de diversos tipos, especificamente os que apresentam dor aguda ou crônica? Quais são as patologias, o tipo de paciente que você percebe que funciona bem, que não funciona? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Na sua pergunta eu fiz um exercício de ida e vinda, assim, no que você falou, quando você falou vasta experiência, eu tive a tendência de dizer, não é vasta, né? Mas diante do cenário atual, em que a gente tem em torno de 1 a 2% dos médicos incluído no seu arsenal terapêutico a cannabis, ter 500 pacientes atendidos é um volume relevante. Com certeza você está no pelotão de frente. Apenas nessa área. Então, mas eu só tenho 3 anos realmente trabalhando focado nisso. Então, não digo que seja vasta, mas eu olho para isso como algo realmente relevante, né? Como um estandarte de que realmente
por não ter me especializado profissionalmente nisso, pensando já em estruturar uma carreira na cannabis, eu comecei a atender todo mundo. Não foi algo planejado, entrar na área. Não, eu comecei atendendo primeiro um perfil, foi uma paciente autista com 30 anos de idade e que tinha chegado no consultório psiquiátrico, na clínica que eu atendia ali no bairro de Piatã, aqui em Salvador, e me procurando por uma história de sofrimento nos últimos 10 anos, sofrimento psiquiátrico entre uso de antidepressivos, inibidores de recaptação de serotonina, né, tricíclicos, duais, inclusive a dupla dinâmica, né, pregabalina e gabapentina para dor crônica, tratando fibromialgia, transtorno bipolar, ansiedade, depressão. Não descobriam, até borderline tinham rotulado ela. Tinha sido internada por conta de crise autística, de desregulação sensorial, cognitiva, emocional, e no final das contas encontrou uma médica acupunturista, né, que suspeitou do diagnóstico de TEA, né, transtorno do espectro autista, e começou a tratar com o óleo da Abrace, um óleo CBD, rico em CBD da Abrace, isso em 2019. E aí essa paciente me procurou, ainda sem ter fechado o diagnóstico, né, como autista, mas aquelas peças foram se encaixando naquele quebra-cabeça. E eu fui estudar. Foi a primeira paciente da cannabis que eu realmente abri meus olhos para possibilidades terapêuticas do uso dessa planta, foi essa paciente autista, ainda sem diagnóstico, que depois de 4 consultas de 1h30 a 2 horas, eu consegui realmente fazer um relatório diagnóstico Mas isso abriu portas para vários perfis de pacientes. Crianças autistas, crianças com epilepsia. Daí você vai a todo perfil de jovem, adulto ou idoso com ansiedade e depressão, que seja com uma história de tratamento frustrado com antidepressivos e ansiolíticos ou não, como primeira opção também, buscando o uso do canabidiol, como eu falei, da pandemia para cá, popularizou essa busca espontânea da pessoa que leu algum lugar e viu que pode tratar, quer evitar o uso do ansiolítico, né, do fármaco antidepressivo, e buscando uma opção mais harmônica com com seus valores, como primeira opção terapêutica também. Idosos com Alzheimer, Parkinson, doenças neurodegenerativas como DFT, né? Não que tenha um efeito terapêutico, curativo ou de melhora no quadro. Explica o que é DFT para mim. Demência frontotemporal, a doença neurológica inexorável, a doença do Bruce Willis, né? Maurício Brusley diagnosticou recentemente e se retirou, tá no sul da Bahia, em harmonização consigo mesmo, porque é uma doença neurodegenerativa de curso inexorável. O que fazer nesses casos? Vai sempre piorar, né? Independente de qual medicamento a pessoa fizer uso, independente de qual terapia ela procurar, ainda não existe no rol das terapias que essa ciência ocidental já parametrizou. Não existe tratamento para DFT, por exemplo. Eu tenho duas pacientes com DFT. E aí? O tratamento ganha esse termo bonito, né, de tratamento compassivo ou medida compassiva, porque não se busca ali uma ferramenta mágica que vai curar o paciente ou que vai melhorar o quadro do paciente, mas uma ferramenta que, em compaixão, por isso chama-se tratamento compassivo, vai reduzir uma dor, reduzir a ansiedade e depressão, melhorar
uma socialização, é o que eu tenho percebido, inclusive nessas duas pacientes com DFT, que já não tem mais, já estão afásicas, mas que naquelas idas e vindas do tratamento, né, o companheiro de uma delas me questionando, olha, doutor, vou suspender, não estou vendo eficácia. Eu falei, ok, é isso aí, vamos junto, continuo te acompanhando. E aí em outros suplementos que ela estava tomando continuou, e aí inclusive o uso de cogumelos como medida neurogênica está sendo estudado, não tem nada comprovado ainda cientificamente, mas nesses casos, como medida compassiva, a gente experimenta pelo risco e o risco baixo, né, os efeitos inócuos. Quando ele reduziu, quando ele retirou, na verdade, o óleo, ele sentiu a falta. A redução da interação, aumento da sonolência, talvez por apatia, talvez por um efeito neurológico, não se sabe. A gente pode ir molecularmente, fazer estudos, mas hoje o que é que eu tenho? Uma paciente com DFT que melhorou o uso da cannabis, piorou quando tirou. O que é que você faria? Reintroduz. Se eu tenho essa certeza nessa trajetória que é bom reintroduzir, ninguém vai ser contra eu reintroduzir essa cannabis para essa mulher. Por que lá no início existe essa dúvida? Introduzir como medida compassiva, eu acho que é ponto pacífico já, não existe mais dúvida com relação aos efeitos, como eu falei, de conforto, né? A maconha causa conforto, e é isso que se busca ancestralmente, desde o uso recreativo ao uso terapêutico, é conforto no próprio corpo, saber que você tem uma história de vida, que tem um término, mas que tá tudo bem, e é isso mesmo, e vai passar. Fazer uma medicina centrada no paciente, né? Exato. E nos seus anseios. Sim. Tiago, você lá no início, primeiro eu me recordei aqui o nome, é Benito de Paula, né? Grande Benito de Paula. Grande Benito. Mas você mencionou a sopa de letrinha, esse foi exatamente o termo que você colocou, deixando claro que, na verdade, na planta não tem só um derivado canabinoide alvo. Para chamar vamos colocar aqui dois exemplos, derivados canabinoides alvos. O CBD, o canabidiol, e o THC. O delta 9, tetraído canabinol, que você muito bem pontuou. Mas para além desses dois, tantos outros. O delta 8, né, tetraído canabinol, que é o canabinol. O CBG, que é o canabigerol, o canabicromeno, etc. Então vamos chamar esses derivados canabinoides de alvos. Mas a planta não tem só isso. A planta tem também algo, você citou já aí os terpenos, né, que são aqueles ácidos aromáticos que dá o aroma. Muitas vezes, quando eu vejo alguém, né, fumar maconha, aquele aroma me lembra a manga, né? Aí é o miceno, aroma, me lembra a fruta cítrica, limoneno, né? Limoneno, me lembra me lembra lavanda, linalol, né? Linalol. Que vai para aqueles campos de lavanda lá, é isso. Terroso do cariofileno. Não é verdade? Pois bem, esses são os terpenos e os flavonoides, né? Quando a gente vai, então, fazer um olhar para esses diversos componentes, né, e vai para a literatura, como você também pontuou, através das revisões bibliográficas, né, fazer lá o encontro de palavras como dor, né, em inglês pain, tal, derivados canabinoides, né, e aí você vai lá, bota o seu RCT lá, que você trava, né, a pesquisa. É só duplo cego randomizado, né? Não é? Evidenciar. Pronto. Aí você chega a uma condição de resultados, né? Você citou 80 e poucos trabalhos. 82. 82. Isso. Para dor, né? Cannabis e pain. Exatamente. Quando eu fui fazer esse trabalho, eu de uma certa forma, eu já tive várias decepções, porque como a gente é lá de trás, que vem numa linha do tempo, eu acho que hoje está uma fartura. Essa é a verdade. Porque existe mais, inclusive, liberdade
para se pesquisar, enfim. Antes nem isso existia. Sim. Pois bem, eu então fiquei um pouquinho decepcionado com os trabalhos que eu encontrei, porque os desfechos desses trabalhos, no que diz respeito à dor, ou seja, o controle da dor com o derivado canabinoide, foi bem ruim. Eu queria ouvir a sua opinião. Mas, na minha opinião, faltou um pouquinho, um certo cuidado acadêmico, um cuidado no método, porque nós temos uma dor aguda, nós temos uma dor crônica, e na dor crônica, além da dor, daquilo que o paciente descreve como dor em Nível de pontada, né, dor em agulhada, Sim. dor em pressão, enfim, além da dor, existe também aquelas alterações afetivo-motivacionais, ansiedade, depressão, e também as alterações cognitivo-avaliativas. Então, a crítica que eu faço aos trabalhos é essa. É que trabalho você está falando? É que dor você está falando? Que dor você está se referindo? Não é? Pronto. Eu queria ouvir a sua opinião em relação a isso, se eu estou equivocado com a minha decepção, mas que ao mesmo tempo esperançoso que mais e mais trabalhos, né, apareçam, mostrando exatamente aquilo que a gente vê na nossa prática clínica diária. Realmente, fazer um bom trabalho científico dá trabalho, né? E isso é uma crítica não só aos trabalhos científicos do escopo da cannabis, mas a ciência hoje passa por uma crise de qualidade das suas produções. Os cientistas, né, as revistas de produção científica estão sendo alvo aí de matérias, de investigação, de demonstração realmente de trabalhos que não agregam em nada e que o mercado da ciência, né, o mercado da publicação científica, motivando aquela produção sem o esmero pela qualidade estatística, inclusive, né? Qualidade em geral e a estatística compromete completamente a aplicabilidade daquele trabalho na clínica, né? Você não pode, a reprodutibilidade fica comprometida quando você tem uma seleção, por exemplo, de amostra que não foi bem estabelecida. Nessa pesquisa eu vi que nos primeiros, de 1971 para cá, de 1971 para até a década de 2000, ocorreu uma mudança gradual da abordagem do assunto. Inicialmente, vamos lembrar dos anos 70, foi o auge da guerra às drogas, né, deflagrada por Nixon nos Estados Unidos, e como uma ferramenta de controle de corpos pretos, né, e latinos nos Estados Unidos e América Latina como um todo. Isso foi exportado dos Estados Unidos, inclusive aqui para o Brasil, né, ditadura militar, as ligações da ditadura militar no Brasil com os Estados Unidos não são novidade para ninguém, e isso foi como uma política mesmo de repressão do povo da favela, do povo preto, que estava mais culturalmente associado ao consumo da maconha, principalmente no fim do expediente, desde os navios negreiros, né? Existem trabalhos aí que demonstram que sementes de maconha e exemplares da planta foram trazidos desde os navios negreiros para o Brasil. Então, inicialmente, nessa década de 70, 80, os estudos eram para mostrar os riscos, principalmente do THC. Então, em 71 tem assim, cannabis piora angina. De fato, o que é que a gente pode, já que a gente está falando de cannabis e dor, o primeiro estudo falando de cannabis e dor era cannabis piora angina. Como era o estudo? Angina é uma dor no coração, né? Quando Dor tá fazendo um devido infarto, à sente. isquemia, né? Falta sangue em alguma área do coração e aquilo dói pra caramba, e aperto, e aí você tem que parar tudo que você tá fazendo e a respiração falta, é aquela dor pré-infarto, né? Como o povo diz, princípio de infarto. E aí aquela dor anginosa é piorada em que situação? No teste de esforço, foi feito um estudo em que um grupo fumaria
maconha placebo, ou seja, uma erva que tivesse o cheiro, mas não tivesse Não a fosse onda, a droga. não fosse o THC, e uma maconha rica em THC, a maconha in natura. Com a maconha in natura, de fato, reduziu-se o tempo até a dor, tempo de exercício até a dor, em 58% para pacientes com aquela perfil epidemiológico. Com a fumaça sem o THC, né, a maconha placebo, reduziu-se em 8%. Só pelo efeito da fumaça, 8 a 9%. Que também é hipoxemiante, né? O efeito da fumaça vai reduzir fôlego, mas a maconha em si reduz 58%. E aí foi-se buscar o que o THC faz. O THC reduz reserva fisiológica cardíaca do miocárdio. Então ele vai aumentar a frequência por descontrole do duplo produto, que é o que? Pressão vezes frequência. A pressão ela não eleva, pelo contrário, o THC faz baixar a pressão pela vasodilatação, mas aumenta a frequência cardíaca. Então quem está numa esteira em teste de esforço vai ter uma angina precipitada mais precocemente em uso de THC por conta do aumento da frequência cardíaca do que aquele que não usar o THC. Esse foi o primeiro estudo, por isso que eu estou citando ele mais detalhadamente. Aí de lá para cá começaram com testes com rato, né, dos anos 70 e 80, e nos anos 80 e 90 ainda estava focado na questão da toxicidade da cannabis, chegando ao absurdo de se fazer um teste de toxicidade da infusão intravenosa do extrato cru da cannabis, intravenoso. Nossa, isso para mim é quase infundir molho de tomate na veia. Você pegar o extrato cru, vamos ver se a cannabis... Você vê que a forçação para mostrar como era perigoso a cannabis. Nunca... Olha, e fica o disclaimer, né? Fica o aviso aqui, não façam isso em casa. Não infundam extrato cru de cannabis na veia. Nem o chá, nada. Não faz sentido, nada, não funde nada na veia, nada. Principalmente... Porque, para você ver, é risível. Certos estudos, não é isso o foco. Você não está se questionando se infundir extrato cru de cannabis vai fazer mal ou não. É óbvio, mas tem. E ali de 85 para cá, parece que foi civilizando mais a forma o comitê como... de ética começou a ser mais... fazer o que deveria ser feito, né? Exato. E aí, realmente em 85 começa a surgir estudos falando sobre náusea e vômito na caquexia, né, do câncer e do tratamento quimioterápico. A espasticidade na esclerose múltipla surge ali em 85, o primeiro estudo que eu vi ali no PubMed, também para o glaucoma. E aí, na sopa de letrinhas, o glaucoma tem se percebido um efeito mais exuberante de redução da pressão ocular pelo THC, mas mais ainda pelo CBG, que é o canabigerol, que é a molécula mãe. Canabigerol. Ela tem uma estrutura molecular que, dependendo, daí vem a expertise da planta, né, o conhecimento etnobotânico da cannabis, dependendo do terroir, né, do componente do terreno, ventos, sol, condição climática, umidade, você pode ter mais ou menos degradação desse canabigerol a canabidiol, tetrahidrocannabinol, cannabinol, canabicromeno. Então, o canabigerol é aquela molécula mãe. E ela é que, de fato, sem os efeitos psicoativos do THC, tem promovido hoje nos estudos uma redução relevante da pressão ocular no glaucoma. Mas o THC já foi demonstrado em 85 que reduzia a pressão ocular em glaucoma. Em 86, demonstrado lá o efeito na cólica menstrual. Só uma ressalva, nem todos que eu anotei realmente estava demonstrada eficácia, mas sim estudando a eficácia para aquele problema. Então foi a primeira vez que surgiu, por exemplo, para a cólica menstrual em 86. E aí dos anos 90 a 2000 eu percebi que a gente vai tentando sondar as motivações daqueles estudos, né? Parece que dos anos 90 a 2000, depois do pequeno boom dos anos 80 do uso terapêutico da cannabis nos Estados Unidos, surgiu aquele medo. Epa, tá todo mundo querendo usar, né? Muita gente querendo usar. Aí começa a surgir, tem um sobre dor de cabeça em 91, mas começa a surgir as perguntas: is cannabis a medicine? Cannabis é um remédio? As pessoas estão começando a usar, mas é remédio mesmo? Para enxaqueca também, e nesse trabalho que eu vi citando a enxaqueca, ele cita o uso secular, né, da cannabis, do extrato de cannabis para enxaqueca, tanto como tratamento sintomático na crise aguda, como profilático. E aí, pela experiência
prática, eu vejo que o canabidiol ele funciona mais como profilático e o THC como uma estratégia para redução da enxaqueca para dor sintomática aguda. E aí, do ano 2000 em diante, eu vi um estudo assim, quem está usando e por quê? Um estudo exploratório. Nossa, tá todo mundo usando cannabis, a sociedade todo mundo já conhece, para com essa hipocrisia que as pessoas fumam maconha há muito tempo e agora estão descobrindo o efeito terapêutico. No ano 2000 chega um estudo, quem está usando e por quê? Isso não é novidade. Em 2000 já não era novidade, mas aí, outra pergunta, é seguro? No ano 2000, a pessoa perguntar se cannabis é seguro, mas é necessário, e está lá o estudo científico comprovando se é seguro ou não. Eu não estou dando as respostas, eu estou falando quais perguntas aqueles estudos de cada década estavam interessados em explorar, né? E agora, outro número, eu tenho uns númerozinhos que passam algumas mensagens para a gente. De 2000 a 2015, daquele número grande que eu falei, 626 estudos, de 2000 a 2015. E nós tínhamos 80 e... até o ano 2000, cento e poucos estudos. Não anotei aqui, mas cento e poucos estudos. De 2000 a 2015, 626 estudos. Foi 15 anos assim, de aumento expressivo. E de 2016 a 2023, que são, vulgo, os últimos 7 anos, ou metade do tempo antecessor, né, analisado, de 626 em 15 anos antes, nos últimos 7, 2.171 estudos. Praticamente quadruplicou. Sabe? Então, e aí vai sofisticando também a pergunta, né? Nesses 15 anos, de 2000 a 2015, já começou a se perguntar sobre as ações farmacológicas, já começou a se se perquirir quais estudos, quais usos terapêuticos, né? Se buscar a segurança, a tolerabilidade e a eficácia em diversas doenças, e aí inclusive foi a primeira vez que eu vi surgir neuralgia do trigêmeo, que é uma dor também, dor crônica, lancinante, motivo inclusive de estudo de casos de suicídio por conta da dor enlouquecedora, que é da neuralgia do trigêmeo, e tá lá em 2015, que foi quando começou quando tem esse estudo de neuralgia do trigêmeo. E as perguntas de 2016 para cá vêm aí tratando sobre desmame cruzado de opioides, né? Nos Estados Unidos principalmente a gente vive uma epidemia de uso de opioides que foram prescritos para dor e muitas vezes são usados já acima da dose terapêutica por conta do bem-estar que aquele medicamento causa, da onda realmente do opioide. O opioide é um medicamento derivado da morfina, né? Você tem opioides fracos, opioides fortes. E aí, esse estudo de 2017 falava sobre o desmame cruzado, redução dos opioides ao ser introduzida a cannabis. E aí rebate aquele mito inicial que eu falei, porta de entrada, cannabis como porta de entrada para outras drogas. Na minha prática clínica, eu tenho visto ela como porta de saída. A porta de saída para opioides, dos opioides, na verdade, porta de saída de opioides, de antidepressivos, ansiolíticos e aqueles anticonvulsivantes usados inclusive na crônica. Tem estudo falando de dor membro fantasma nesses últimos 7 anos, né? Pós-trauma raquimedular, aquela dor que a neuropatia pós-trauma da medula pode causar, e é ineficaz em dor aguda traumática, como o Dr. Túlio falou. Essa questão da dor, da emergência, a dor abdominal, a dor de um corte, não tem eficácia. A gente chama de dor nociceptiva. Dor nociceptiva. Que tem uma causa ali exatamente sabida, né? Então, eu vi essa distinção em alguns estudos falando da dor neuropática, não derivada de câncer, né? Aquela dor neuropática não neoplásica, não oncológica, a dor neuropática em geral e a dor nociceptiva, em que a cannabis não tem efeito terapêutico na dor nociceptiva, apesar de ter efeitos parciais na dor oncológica e, pelo que eu tenho percebido, exuberantes na dor neuropática não oncológica, que é aquela relacionada realmente à neuropatia periférica ou
Principalmente a periférica, a central, neuropatia central, a dor neuropática central, eu não vi muitos estudos, não consegui essa base. Agora, também na fibromialgia, né? E aí entra naquele aspecto que você mencionou, do componente afetivo da dor. Que na fibromialgia ele é... Em todos eles, eu acho que esse componente ele é afetado pela cannabis e age positivamente. Porque todos esses pacientes de dor crônica, necessariamente eles têm questões emocionais, a própria dor crônica, afetivas, né, leva a esse... que ou a dor crônica leva, ou aquilo leva a dor crônica, e chega uma hora que você não sabe qual é primeiro o ovo ou a galinha, né? E o Dr. Túlio falou muito bem no início, que a dor, você pode vê-la como toda a maioria das pessoas vê, você coloca lá uma escala de 0 a 10, a minha dor é aqui 8, é aqui 7, isso é muito pobre, né? É muito pouco, né? Exato. E na verdade, existe um estudo que eu li há muito tempo atrás, nem me lembro, mas sobre o impacto da dor lombar em diversos países. Uhum. Então você via que tem determinados países que têm a mesma taxa de dor lombar de outros, no entanto, e nesses países aqui, por exemplo, a dor gera um impacto funcional muito menor. As pessoas não deixam de trabalhar, as pessoas não deixam de ser felizes, não deixam de produzir. Existem outros e fatores, tem a né? mesma dor lombar, no mesmo nível de dor. Se fosse graduar as duas, seria o nível 8, 9, sei lá qual. Só que aqui gera impacto, aqui não gera. Então qual o impacto dessa dor? Uma coisa é o paciente chegar, eu tenho dor 8 e não estou conseguindo fazer nada. Outra coisa é o paciente, eu tenho dor 8, mas eu tenho minha vida, eu cuido dos meus filhos, eu lido bem com meu parceiro ou minha parceira, eu produzo, eu trabalho. Né? Então é muito mais amplo do que isso. E às vezes a conquista não é produzir, não é trabalhar, às vezes a conquista é sair do quarto. Consigo tomar banho, né? Às vezes tem uma bursite. Doutor Túlio tem uma experiência grande também com cannabis e pacientes. Você também tem essa percepção que eu tive dessa questão do impacto da dor quando você usa o cannabis? Porque realmente na hora que você pega o que você falou, os estudos mostrando pura e simplesmente dor, né? Só o nível de dor, ainda não temos evidência, mas quando você pega os estudos que mostram ganho de funcionalidade, ganhos do impacto da dor na vida desse indivíduo, o nível de ansiedade, o nível de depressão, o nível de transtornos mentais comuns, que há impacto na dor, a gente percebe na prática que há impacto, né? Sem dúvida, e eu penso, por isso que eu coloquei e trouxe esse tema, porque quando se fala de dor crônica, não se fala apenas do aspecto sensitivo, discriminativo, né? Ela é multidimensional. Além desse aspecto discriminativo, sensitivo, tem o afetivo motivacional e cognitivo avaliativo. Sim. Então, quando nós falamos de dor crônica, nós falamos de um paciente que tem ansiedade, de um paciente que tem insônia, de um paciente que tem depressão, de um paciente que tem tremores, ele sofre, ele não dorme direito, ele vai ter tremores durante o dia. Então, vamos dizer assim, nessas dimensões da dor que caracteriza ela como crônica, aí nós temos assim um grande aliado para o tratamento dessa dor, que são os derivados canabinoides, na minha opinião. E eu queria ver se o Thiago tem a mesma impressão. Sim, né? E nessa perspectiva dos derivados canabinoides, a gente pode ficar meio perdido, né, na sopa de letrinhas. E aí as pessoas estão aí investindo esse dinheiro que o custo do tratamento hoje ainda, como já dissemos, é alto. E varia de quanto, assim, mais ou menos, para o pessoal saber, Thiago? Depende da via de acesso, né? Na farmácia, por exemplo, você tem medicamentos... Os orais, né? As gotinhas e tal. Né? O óleo. Você tem o frasco de 30 ml, entre 20, 50, 100 miligramas por ml e 200 miligramas por ml. 20, 50, 100 e 200. Você tem aí entre 400 a 500 reais no valor mais baixo. De um frasco. De um frasco de 30 ml. A 2, 3, 4 mil reais o frasco de 30 ml também. Com concentração maior. Então tem uma variedade de preços e que, como eu dizia, é um derivado. O que está na farmácia é o canabidiol.
Tá? Você não encontra, tinha o Sativex, mas ele foi retirado da prateleira, teve problema com a Anvisa, e você encontra hoje, não encontra mais THC nas farmácias, você só vai encontrar canabidiol. E por que eu estou falando isso? Né? O THC, como a gente já falou, Delta 9 THC, ele não tem só efeitos psicoativos, ele tem efeito exuberante na dor crônica. Um tratamento para dor, na minha perspectiva clínica, né? Na minha experiência clínica, que não inclua o THC, está perdendo a melhor parte da cannabis para tratar dor. Está fazendo assim uma modulação de humor, está reduzindo ansiedade, está melhorando a qualidade de sono, que interfere muito, né, na Muito percepção mesmo. da dor. Mas no foco fisiopatológico da dor crônica, está faltando a presença do THC. Então, você me pergunta os preços. Para importar, primeiro, na farmácia você não encontra THC. Tá? Então já não vai encontrar na farmácia. Um Aí paciente médio que vai você iniciar uma dose básica, Isso. Você o que ele pode, espera? você pode, para começar o tratamento é sempre por baixo. Perfeito. Não tem aquele 50 mg de 12 em 12, não tem isso. É isso mesmo que eu queria. Não tem isso, 50 mg de 12 em 12, 25, como a gente vê muitas vezes, até sugestão, porque a indústria farmacêutica, onde falta estudo médico, a indústria farmacêutica vem com as dose. informações, e aí vem 25 mg de 12 em 12, 50 mg de 12 em 12, aumentar 5 mg. Não existe miligramagem fidedigna no tratamento com a cannabis. Existe começa por baixo E vai e vai titulando aos poucos. De acordo né? com... Um clichê emblemático é start low, go slow, vai devagar. Então você aumenta uma gotinha por dia, né? Começa com uma gota em cada refeição. É uma absorção muito potencializada pelos alimentos lipofílicos ou gordurosos. Né? Certo. Então eu recomendo iniciar associando à refeição, uma gota no café da manhã, uma gota no almoço, uma gota no jantar, antes ou depois, mas que seja próximo. Aquele metabolismo da gordura também metabolize os canabinoides e possa potencializar o efeito deles. Então, um frasco inicialmente de 20 mg por ml, né, em 30 ml, dá pra gente já começar, porque é por baixo mesmo. Perfeito. Então tem esse espectro aí até 200 mg, que é 10 vezes a concentração, para que a gente possa, aumentando a dose, escalonar esse tratamento. Mas como eu disse, na gôndola, perdeu o THC. Você não vai tratar bem dor crônica se não for com THC. Como eu ver, caso a pessoa não tenha nenhum fator de risco para o uso, né? Como eu falei, cardiopata crônico, cardiopata grave, a gestante ainda não está estabelecida a segurança, para pacientes com histórico de esquizofrenia até a adolescência é melhor segurar, após os 30 anos o risco reduz. Então o THC tem esses. Perfeito. Mas então o valor seria inicialmente em torno daqueles R$400 para começar. R$400 para começar na farmácia sem o THC. Isso na farmácia. A outra via de acesso é importando, que foi a primeira via de acesso, né? Reconhecida pela Anvisa. Que importam, né? Isso, com autorização de importação da Anvisa. Você tem exclusivamente, antes, há poucas semanas, você poderia comprar até no site das empresas. Hoje, exclusivamente pelo propagandista, pelo representante do laboratório. Então ele vai fazer essa intermediação. Muitos até fazem cadastro na Anvisa. Funciona como um despachante mesmo daquele produto, né? Desenrolar a aduana e você recebe em casa, tá? E para isso você tem que ter prescrição médica e relatório confirmando a necessidade daquele medicamento. Através da via importação você até consegue THC, mas normalmente, proporcionalmente o dobro do preço do óleo que não tem THC. Então você vê o mesmo óleo que está R$500, R$600, que começa em R$350, R$400, eu já consigo um óleo para a gente começar, um óleo rico em CBD, mas se ele tiver THC também ele vai para R$800, R$1.000, o mesmo olhinho, baixa concentração. Colocando o THC. O THC ele está mais caro nesse mercado internacional. Entendi.
E aí você tem um tratamento que inicialmente você já começa com R$ 400, né? 350 mais o frete, R$ 400 você já compra o primeiro óleo, fora a consulta médica, precisa ter. Então esse é o custo do tratamento. E você pode usar um frasco por mês, ou por 2 meses, ou por 3 meses, e isso depende de quando é que na subida gradual da dose você vai encontrar a dose terapêutica. Tá? Com o THC, na dor crônica, a gente encontra muito mais baixo, porque o próprio THC tem uma ação potencializadora e tem uma ação terapêutica própria dele, que é 30 vezes maior do que a ação do CBD na analgesia da dor crônica. Então, aí é onde entra o papel fundamental do autocultivo e do cultivo associativo. Né? As associações no Brasil, essas que eu citei, e desde 2014, a Abrace, que foi a primeira que recebeu essa autorização da Justiça para produzir, esse cadastro na Anvisa e essa normatização, ela produz óleo rico em CBD e óleo rico em THC e um misto, 1 para 1, e remete a todo o Brasil. E como eu falei, depois surgiram as outras e essa autorização foi se expandindo a essas outras associações. O óleo rico em CBD, THC ou misto, ele não é diferenciado pela manipulação farmacêutica. A planta rica em CBD vai ter seu extrato padronizado e depois diluído para tantos %. A planta rica em THC é extraído aquele extrato e padronizado para tantos %. Então, a própria planta que é rica em CBD e THC, 50% de cada, e aí é extraído. Não e é um processo laboratorial. Exato, não é alterada a formulação dela. Entendi. Isso no caso das associações. E aí você tem pessoas que são hipersensíveis ao THC. Como é que você vai tratar a dor crônica, já que é tão importante o THC? Não pode, você tem que buscar como qualquer outro óleos ricos em CBD apenas, e aí você vai ter formulações de óleo isolado, o CBD isolado, que é a maioria dos que você encontra hoje na farmácia no Brasil, né? O CBD isolado. Perfeito. Perde o efeito comitiva, que é o efeito dessa sopa de letrinhas, que uma potencializa a outra, e uma inibe efeito negativo da outra, e aí vai encontrando uma sinergia. Uma sinergia, exatamente, a palavra é essa. Legal. Perfeito. Tem uma apresentação no mercado, na farmácia, CBD, isoladamente, baixa concentração de THC ou sem THC, que foi produzido no Brasil, assim, a parte farmacotécnica, o insumo é importado, que é o pessoal lá da Prate Dona Dulce, junto com a USP lá de Ribeirão Foi pioneira Preto, aqui no Brasil. Foi pioneira. E eles, essa concentração de 20 até barateou. Hoje já está na faixa de 240, Isso. R$ 250 o frasco de 30 ml. Nessa concentração de 20 miligramas por ml, não é? E já estão aí, e é uma realidade também no Brasil, aquelas apresentações broad spectrum, que é exatamente a retirada do CBD, aí artificialmente retira-se o CBD. O THC. Ou, desculpa, o THC. Mantém, né, todos os outros e mantém todos os outros terpenos, canabinoides para aqueles que são, vamos dizer assim, sensíveis ao THC ou contraindicados ao THC. Então já tem essa formulação, né? Então já temos vamos dizer assim, uma realidade hoje bastante diferente de uma realidade de 20 anos atrás. Conhecimento, né? Vai melhorando, né? Conhecimento, e aí amplia, né? E vai começando a colocar em larga escala, né? E aí entra aquela questão da liberação, que quando acontecer, fatalmente esses preços despencarão. Sim. E aí a gente vai poder começar a ter acesso a pessoas que, por mais que tenha barateado, isso é muito limitante para muita gente. Sim. Gastar R$ 250 por mês não é a realidade da maioria dos brasileiros. Na jornada com o paciente, né? Porque diferente de muitos outros tratamentos em que você prescreve aquela posologia daquela substância para tratar aquela doença, e é aquilo que o paciente vai usar ao longo do tempo. Na dor crônica você vai entender muito bem isso. A gente tem que acompanhar o paciente, porque em cada fase da vida você vai precisar ou aumentar a dose, ou reduzir dose, ou incluir droga, ou retirar droga.
na jornada terapêutica do paciente canábico, né? Porque quando introduz a cannabis dentro ali daquele rol de medicamentos que aquele idoso, né, um paciente exemplo que eu estou usando aqui, quando você introduz a cannabis, todos os outros fatores sentem a entrada da cannabis naquele quebra-cabeças. Então, você tem que entender de interação medicamentosa, muitas vezes, ou pelo menos intuir, muita interação medicamentosa que não tem nem estudo comprovando ali o que é que gabapentina, pregabalina e duloxetina para dor crônica, as três juntas, quais são os efeitos adversos que elas podem causar? Cada laboratório, para lançar o seu medicamento, estuda os seus efeitos adversos. E aquele medicamento é lançado e talvez 10, 20 anos depois é que vai se chegar um estudo para interação medicamentosa dessas três drogas que tenha um N suficiente para demonstrar qual é aquela interação. Então, quando você entra com a cannabis num balaio desse, você tem que entrar com muita delicadeza, com uma gotinha, graduando. E tem que entender, por exemplo, muitas vezes, quando aquele paciente vai apresentar aquela sonolência, que não é causado pelo canabidiol ou pelo THC, mas por uma competição enzimática no fígado, aumentou a biodisponibilidade, a meia-vida da gabapentina, por exemplo. A gabapentina pode estar sedando, né? Então, é necessário pensar em reduzir aquele medicamento porque os efeitos adversos dele estão se tornando mais exuberantes, estão se demonstrando mais presentes naquele cenário em que a cannabis entra. Perfeito. Então, é necessário realmente mais conhecimento sobre esse sistema endocannabinoide, como ele interfere, e não só o endocannabinoide, como você falou aí, essa questão do metabolismo hepático, né? O canabidiol, o tetraidrocannabinol, que são os dois mais presentes, eles já foi demonstrado que eles têm metabolização pelo citocromo P450 e pode reduzir ou aumentar a biodisponibilidade e meia-vida de outras substâncias, de outras drogas. Então, é importante ter esse conhecimento e usar ele a favor do paciente. Perfeito. Tem uma situação assim que retrata muito bem o que você falou. Foi naquelas síndrome de Dravet. Sim, Lennox-Gastaut. Isso. Se utiliza assim, doses acima de 50 miligramas por quilo do canabidiol. E o canabidiol praticamente é isento de efeitos colaterais. Isso. Essa é a grande verdade. Diferente do THC. Mas esse aspecto deve ser lembrado. O canabidiol ele vai sim estimular o sistema microsomal hepático, né? P450. Ele vai promover uma maior desmetilação, por exemplo, do clobazam. Sim. Então, se o paciente estiver usando, e ele praticamente está usando, o paciente que tem epilepsia, sim. Quando está usando associadamente clobazam com canabidiol, é claro que vai aumentar a concentração de desmetil, que é o produto desmetilado do clobazam, né? Desmetil clobazam, cara, aí dá uma sonolência muito grande. E basta diminuir a dose do clobazam. Exato. Basta fazer isso. Você consegue reduzir os efeitos colaterais. Clobazam é que o pessoal conhece aí por neuleptil, né? Que as crianças autistas, muitas vezes por agitação, estão tomando aí um anticonvulsivante que não tem estudo comprovando efeito no autismo, e aí isso é bem visto. Passar neuleptil para a criança autista que está com desregulação sensorial, porque vai ver a alimentação da criança rica em leite, trigo, conservantes, acidulantes, corantes, açúcar, que tudo já foi demonstrado um fator inflamatório e descompensador do paciente autista. Aí, de um lado está fazendo tudo isso e do outro lado está fazendo clobazam, e está tudo aprovado porque é o medo da cannabis que o Conselho Federal, aí eu falo que o Conselho Federal de Medicina está muito em cima da cannabis para evitar os riscos, mas aí, e essa situação em que está em uso do clobazam para uma coisa que é off-label, e eu pego muita criança autista, tá, 500 pacientes, eu acho que aí já devo ter atendido em torno de 80 autistas, entre adultos e crianças, e conta-se mais de 10 assim que eu vejo usando o neuleptil.
O que o Dr. Túlio estava dizendo, para o pessoal em casa entender, é que a cannabis, ela, ao ser metabolizada no fígado, ela faz uma interação medicamentosa que pode aumentar ou diminuir o efeito de outras drogas que aquele paciente está tomando. E esse conhecimento é muito importante, porque às vezes ele aumenta o efeito da droga, as pessoas acham que é a cannabis, o canabidiol que está fazendo aquele efeito na Mas isso pessoa é a mais, e na verdade o conhecimento faz a gente só diminuir a dose daquele outro medicamento e resolve o problema. Isso é diário, isso é diariamente. Né? Diariamente eu vou Deve ter ser o seu arroz com feijão, né, algum paciente, alguma mãe, principalmente a criança, né, que a mãe fica atenciosa ali na questão de alteração de comportamento, de sonolência, diariamente. Algum paciente vai perguntar, doutor, estou dando sonolência, vou reduzir o óleo. Olha, não ande para trás. Vamos primeiro observar a redução desse aqui que pode estar causando, será que não é aquele? Sim. Mas é o desafio diário. E na mesmo. relação de confiança com o paciente, você vai conduzindo o paciente longitudinalmente. Isso. É isso que é o grande segredo Isso. de O uma acompanhamento boa é fundamental. condução. Acompanhamento é fundamental. E aí, para isso, eu faço o que muito médico evita, né? Passo meu número pessoal para cada paciente que é atendido. Então, receita e relatório eu mando do meu WhatsApp. Eu também sou assim. E aí a gente vai conversando, olha, qualquer dúvida, fala comigo. Não vou responder de madrugada, que meu telefone está em modo avião. Não vou responder em situações sociais, que o celular está lá, eu não fico verificando. Mas quando eu voltar, assim que eu conseguir chegar, né, eu faço a fila de baixo para cima para ir respondendo paciente por paciente, para ninguém ficar sem resposta. Acontece até de alguém ficar sem resposta em alguma semana mais de sobrecarga, mas fala de novo. Fala de novo e a gente vai em acompanhamento. Então, esse acompanhamento é fundamental. Acho que nem toda especialidade é possível isso, mas algumas eu acredito que seja fundamental. Você está acessível. Né? Pacientes que você vai acompanhar. Não é paciente que você vai ver uma vez. Isso. Beleza, eu acho que cumprimos a nossa função aqui. Queria agradecer. Ficaria aqui mais 2 horas, né, Túlio? Batendo esse papo gostoso. Dúvida. Conversa agradável que nós tivemos aqui com você, Thiago. Bom. Excelente, podemos falar bastante. E a conversa foi por um viés muito importante, né? Que essa questão também da droga como preconceito, da droga como aspecto político que a gente tem que avançar e temos que pressionar e temos que nos organizar para que a gente tenha avanços aqui no Brasil e que mais pacientes possam ser ajudados com isso aí. Ok? Obrigado a todos, um grande abraço, até a próxima.